Queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações e o amor da Santíssima Virgem Maria possa nos fortalecer. Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja em mãos e eu quero refletir com vocês aqui no ponto de número 27 do Catecismo da Igreja Católica, onde diz assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Eu quero analisar primeiramente essa parte. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Já desde o ventre da sua mãe, até mesmo antes do ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você de fato é. Sabendo dessa realidade, queridos amados irmãos e irmãs, nós podemos entender que nós somos um efeito de uma causa, e a causa da nossa existência é Deus. Sabendo disso, nós passamos a entender que, de fato, somos criados por Deus e para Deus devemos retornar. Como é que funciona esse retorno? A minha resposta ao chamado de Deus. Existe um chamado de Deus para cada um de nós. Existe a voz de Deus querendo chamar a minha e a sua atenção. Ou seja, cada um de nós temos uma vocação. Deus nos colocou nesta terra para sermos participantes de sua vida bem-aventurada. Sendo assim, nós precisamos nos colocarmos à disposição de acolhermos a voz de Deus, analisarmos, escutarmos com o nosso coração aquilo que de fato Deus deseja para cada um de nós e assim que possamos dar a nossa resposta ao chamado de Deus. Cada um de nós somos conhecidos por Deus. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo de número 43, por exemplo, lá diz que Deus nos conhece pelo nome, ou seja, Deus é íntimo de cada um de nós. Mas será que nós estamos buscando sermos íntimos de Deus? É aqui que entra a centralidade dessa reflexão, desse vídeo. Eu quero falar aqui para você que nós temos um desejo de encontrarmos a Deus desde antes do nosso entendimento, do uso da nossa razão. Ou seja, desde o ventre da nossa mãe, existe um chamado de Deus para cada um de nós e este chamado vai durar em todo o decorrer da minha vida nesta terra. Por quê? Porque Deus ele não vai se cansar de tentar atrair a minha e a sua atenção. Por isso que o Catecismo da Igreja vai continuar dizendo assim: e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Todos nós temos um forte desejo de encontrarmos a felicidade. Até mesmo aquelas pessoas que negam isso, dizendo que não, eu não quero ser feliz. Mesmo que chegue alguém a dizer isso, no fundo, essa pessoa quer sim ser feliz. Até pessoas que buscam a felicidade na maldade, elas estão buscando ser felizes, só que de forma errada. Queridos amados irmãos e irmãs, a felicidade verdadeira, ela tem um nome. Ela tem, na realidade, uma comunicação trinitária. Deus, eu e o meu próximo. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Guarde esta mensagem no seu coração. Felicidade é um nome que, em sua essência, exige o quê? Uma comunicação, uma participação de compartilhamento entre duas ou mais pessoas. Quando nós passamos a estudar um pouco sobre a felicidade, nós vamos entender essa expressão trinitária da felicidade. Deus, eu e o meu próximo. Então, quando o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar que Deus não cessa de atrair o homem a si, é que esse desejo de felicidade que existe lá dentro de você, na realidade é a voz de Deus se comunicando contigo para que você de fato encontre Ele. Mas muitas vezes quando nós não queremos ter um compromisso com Deus, nós acabamos que buscando esta felicidade naquilo que de fato não pode nos oferecer a mesma. Ou seja, nós não podemos desvirtuar o sentido de nossa existência. Então, o mau uso do livre-arbítrio é justamente isso. Desvirtuar-se de Deus. Ou seja, se afastar do caminho que o Senhor escolhe para cada um de nós. E esse caminho é
a nossa vocação. Por isso que nós temos que ter um profundo esforço para que de fato possamos encontrar qual de fato é a nossa vocação, para que assim nós possamos entender qual é a finalidade de nossa existência e assim passarmos a buscarmos a Deus de verdade. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, está inscrito no seu coração, está inscrito no meu coração. Nós já nascemos com isso. Por quê? Porque fomos criados por Deus e para Deus devemos retornar. Esse retorno se trata de uma resposta, de eu me colocar à disposição de encaixar a minha vida dentro do chamado de Deus. Não existe uma forma de fazer Deus se encaixar nos seus querer carnal, né? Nos seus atrativos carnais. Eu vou escolher aqui um Deus para mim. Peraí, deixa eu ver. Eu acredito em Deus, mas eu acho que essa questão de viver a castidade, isso não dá para mim, não. Mas eu creio em Deus. Mas eu quero Deus. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu vou para a igreja toda quarta. Eu vou para a igreja todo tal dia. Ou seja, muitas vezes nós queremos fazer um Deus de acordo com as nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas prepotências, né? Mas isso não funciona. Quanto mais nos esforçarmos a fugirmos do verdadeiro Deus, mais nos aproximaremos de uma tristeza, de uma infelicidade. Então, Deus existe. Se existe Deus, existe uma verdade absoluta, imutável, porque Deus ele é imutável. Deus ele não vai mudar simplesmente porque você quer que ele mude. Eu quero que isso a partir de hoje não seja mais pecado. Gente, isso não existe. Então, quando aqui diz assim, Deus não cessa de atrair o homem a si, é que Deus ele não desiste de nós, mas ele te atrai a ele, sabe por quê? E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade. Ele te atrai para a verdade. E muitas vezes a verdade vai aborrecer a sua carne. Vai aborrecer a minha carne, a nossa carne, né? Ou seja, a verdade ela exige uma conversão, ela exige uma mudança. A verdade não vai mudar simplesmente porque você nega a mesma. Simplesmente porque as suas vaidades tentam fazer que a verdade seja outra coisa. Não, jamais. Então nós precisamos entender que cada um de nós temos o desejo sim de encontrarmos a Deus. E devemos ter uma disposição a de fato abrir o nosso coração para que esta verdade chegue até mim, esta felicidade chegue até mim e de fato eu possa experimentá-la. Queridos amados irmãos e irmãs, que nós possamos refletir cada vez mais no Catecismo da Igreja Católica, porque é uma riqueza muito, muito, muito grande. Amém? Então, partilhei aqui o número 27, o capítulo 1 do Catecismo da Igreja, que diz aqui logo no seu título, o homem é capaz de Deus. Ou seja, você é capaz de ter uma intimidade sim com Deus, de ser uma pessoa sim que obedece a Deus. Então, se esforce para isso. Eu também digo isso para mim. Eu devo me esforçar para isso. Nós devemos nos esforçarmos para isto. E assim que nós possamos corresponder esse desejo de Deus que está inscrito em nossos corações. Que nós possamos, de fato, dar a nossa resposta à nossa vocação, ou seja, ao chamado de Deus. E Deus nos chama porque Ele nos deu um livre-arbítrio. Ele não nos obriga, Ele nos conquista. É diferente. Quando nós escutamos a voz de Deus e correspondemos a esta voz, nós estamos sendo conquistados e não obrigados. Então Deus ele quer te conquistar, Ele quer me conquistar, Ele quer conquistar cada um de nós. E assim Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Você aceita se quiser. Mas eu te digo uma coisa, aceitando a vontade de Deus, de fato você vai ser feliz. Negando a vontade de Deus, de fato você vai ser infeliz. Eu sou o missionário Daniel Silveira, deixo um abraço para todos vocês. Procurei no YouTube e no Facebook, missionário Daniel Silveira. E você vai acompanhar os meus vídeos de evangelização. Salve Maria Santíssima, agora em Carnaval, estarei pregando em 2017, agora no Carnaval de 2017, em Natal, no Rio Grande do Norte.
Deus abençoe e interceda por essa missão. Salve Maria. Abraço aí para a fraternidade, combatentes na fé. Que Deus ilumine.